Quando nós temos, por exemplo, vamos fazer esse paralelo com a Apple que todo mundo conhece, a gente tem um DNA muito claro do Steve Jobs e que não por acaso todas as empresas que ele se envolveram eram top. Afinal de contas, a Pixar foi ele que fez. Entendeu? E foi comprado pela Disney, baita projeto. Então, assim, tem essa característica. E isso acontece comigo também. Quando eu vou para dentro das empresas, eu já tive empresas onde eu entrei e o meu propósito é esse. Eu, Thiago, potencializo o crescimento das pessoas que cruzarem meu caminho. Independente de qual empresa você estiver na frente. Independente da situação, cara. Se eu estiver conversando com a Asaf agora, eu tiver 15 minutos aqui, a minha aspiração, o meu coração se movimenta Mesma coisa. a ajudar ele a crescer. Ah, Thiago, mas tu tem como ajudar todo mundo a crescer? Eu acredito que a gente pode aprender com todo mundo. Então eu aprendo com ele aprende comigo. Esse é a aspiração. Agora eu já tive situações onde eu fui participar de empresas onde o propósito dela não era esse. O propósito dela era só ganhar dinheiro. E quando uma empresa tem o propósito de só ganhar dinheiro, ela vai lá e de fato ganha só o dinheiro. Mas, de novo, é só. E tá errado isso? Não, de forma alguma. É o do que a pessoa se move. Tem gente que precisa disso pra partir para um próximo nível. Teve uma época da minha vida, até meus 24, 25, Lúcio, que o meu objetivo era fazer meu primeiro milhão, cara. Saí pelado, tipo, entendeu assim? Eu olhava pro lado da minha família, ninguém tinha nada, cara. Eu fui o primeiro a botar os pés nos Estados Unidos, o primeiro a pisar dentro da Universal. E tu sabe assim, tu sabe do que eu tô falando. Sim. Vem de uma história semelhante. Então, assim, nesse momento, assim, era fazer dinheiro a qualquer custo, o meu propósito era ser milionário. Ponto final. Aí depois que tu vê isso, tu percebe que o que tu achava que tu precisava, ou o que tu queria, acho que é melhor, o que eu queria, depois que a gente tem, a gente percebe que não é só aquilo que a gente precisa. Então eu percebi que no momento que eu potencializo o crescimento das pessoas, eu naturalmente sou remunerado pela minha hora empregada nesse movimento. Então, eu acredito que toda empresa que eu fizer parte, ela vai ter o propósito de fazer os outros crescerem, tanto que o nosso projeto em conjunto, ele nasce disso. Pessoas. Natural. E depois são os valores, que são a forma com a qual tu busca o teu propósito. Porque a pessoa pode dizer o seguinte, eu quero fazer o outro crescer, mas é a qualquer custo, Não pode a qualquer ser. preço? Não, não é o custo da minha família, não é o preço da desgraça dos outros. Então, assim, são balanças que a gente ajusta uma com a outra que fazem a diferença. E é isso que nós trazemos para dentro da companhia. E dentro da Axis do Brasil e todas as empresas que eu entro, a primeira coisa que eu faço é determinar quais são os pontos de convergência cultural, tem os passos que nós temos de divergência e até que ponto a gente consegue acertar a divergência para que a gente conviva. Tem casos que a divergência é tamanha que, cara, não vai dar, Não entendeu? dá. Eu digo que uma cultura empresarial, ela começa a ser vital a partir do 30º funcionário. Tem mais de 30 funcionários. Sem isso, tu fica preso, tu fica escravo. E aqui eu digo 30 funcionários, eu tô falando de 30 subcontratados, de 30 prestadores de serviço envolvidos. São quando tu tem várias pessoas que te demandam. Porque quando tu chega a 30, em média, eles vão te demandar praticamente umas 10 vezes por dia. Tu enche a tua rotina, tu não consegue fazer mais nada. Tá, então me diz... Esse é o limite. Não diretamente, pode ser um subcontratado, já contaria. Já conta. Por exemplo, assim, pega o pessoal da construção civil aqui, que nós temos forte em Atlanta, por exemplo, que nós vimos conversando. O caso do Léo. Né? O Léo tem lá a Prime Surface. A Prime, ele trabalha com muitos prestadores de serviço. E ele, quando eu conversei com ele sobre cultura, ele, cara, mas eu não tenho. Eu disse, então quem sabe a gente não implementa uma cultura básica para esses prestadores de serviço, que afinal de contas estão te representando lá. Eles, porra, isso fez um sentido gigante. Porque se tu for ver uma grande companhia, vai prestar um serviço para um Walmart, para uma Apple, para uma Microsoft, se tu não tem um filtro de qualidade, de cultura mínima exigida. Vê se não é um track record de tu pegar e mostrar, cara, eu presto serviço para Microsoft. O cara já associa, pô, esse cara é bom. Só que para tu trabalhar com essas empresas, tu tem que ter convergência de valores, de qualidade, de pontualidade, de prazo. Então, assim, 30 é o limite do sofrimento. Tá. Eu vejo que empresários que têm mais de 30 pessoas conectadas com ele, seja qual for, Já precisa... ele entra numa situação de escravos unidos, que nem a gente chama. Tá.